Fala pessoal, Lorival Opina na área, direto de Covilhã, Portugal, fazendo esse vídeo aí depois de muitos pedidos aí para falar um pouquinho sobre a arbitragem, falar um pouquinho sobre as regras, né? Visto que a maioria dos comentaristas de arbitragem brasileiros estão passando por uma crise técnica, diria assim, porque eles mesmos não desconhecem as regras, pelo que a gente pode parecer, né? Pelo menos o que eles estão falando aí, o nível de bobagem que estão falando, a maioria deles. Então, pediu para eu fazer esse vídeo, né? Eu que moro em Portugal já há um pouco mais de 3 anos, né? Faço diversos cursos e formações pela Federação Portuguesa de Futebol. Então, vim aqui mais como com o objetivo de esclarecer essas alterações da tal da mão na bola e bola na mão, e depois conversar um pouquinho, mostrar alguns lances, né, que podem causar alguma dúvida, alguma estranheza, né, ou que possa prejudicar ou beneficiar A, B ou C. A ideia aqui é ser o mais isento possível, embora a minha identificação, como todos saibam, né, conhecem, embora eu seja gremista, todo mundo sabe, mas aqui o objetivo não é esse, o objetivo é sim uh, falar um pouquinho sobre essa nova regra, uh, essa nova alteração na regra. Então, vou começar, deixa eu botar em tela cheia para o pessoal ver, falando um pouquinho sobre essa mudança da bola na mão na bola, né? Uma recomendação lá da IFAB, a IFAB que é a International Board, que é a responsável por alterar as regras, é aquele colegiado que se reúne uma vez por ano, uma única vez por ano, para trazer orientações, para tentar melhorar o futebol no todo, e às vezes consegue até piorar. Né? Então, em 2019 se encontraram, e 2020 já entrou em vigência essas novas regras aí. O que diz a mão na bola? Então, o toque de mão ou braço na bola será considerado faltoso, mesmo quando sem intenção ou involuntário. Isso valerá para toques que barram, ou seja, né, eles opõem uma finalização ou passe, e também para gols ou lance que originem uma jogada de gol. Em qualquer dos casos, o árbitro terá de marcar a infração. A ideia é tornar esse tipo de lance menos interpretativo. Essa seria a ideia, né? Porém, o toque de mão ou braço na bola só não deverá ser marcado nos casos já previstos, né? Que atentam sobre o braço junto ao corpo, proximidade entre o chutador e o marcador aliado à velocidade do chute. E é nesse ponto, né, que beira a tal da interpretação do árbitro, ou que deveriam ter critérios mais, né, mais claros aí a respeito disso. Nesse sentido, então, tem uma alteração que para mim é fundamental na regra, que é a questão do toque no braço, na altura inferior da axila não será considerada infração. Ou seja, antigamente quando a bola batia aqui, a gente abriu o braço, bateu no braço. A altura do bíceps, a altura da manga serve como referência. Bateu ali, não é pênalti. Tá? Antigamente era considerado. Então não existe nenhuma regra, ampliou o corpo. Isso é da cabeça desses comentaristas de arbitragem. Ele ampliou o corpo. Não é questão de ampliar o corpo, ele pode jogar com o braço aberto. Se a bola bater aqui, na altura do bíceps, manga, não é pênalti, ok? Dito isso, eu trouxe alguns lances aqui, independente de clube A, B ou C, foram os que eu achei mais recentes, assim, fiz uma busca rápida na internet e trouxe alguns lances para a gente analisar e verificar o que realmente pode ter ocorrido ou acontecido, né, de más e boas interpretações. Vamos começar aqui então, que é um lance do Corinthians e Coritiba, tá? Um pênalti, olha a distância do atacante para o defensor, é impossível marcar um pênalti desse. O Adem comete um erro gravíssimo, não tem distância. Aqui é o segundo lance, um lance bem recente de ontem, a bola bate na barriga e posteriormente ela raspa no braço, né? Mas olha a distância que está o atleta, o atacante e o defensor, não tem como. Né? Lá foi marcado pênalti. Aqui um lance também muito parecido, e aqui a penalidade é marcada, o VAR chama, né? O VAR chama e ele consegue arrumar, porque não tem condições de dar um pênalti desse, né? Aqui é um outro lance muito parecido, a bola primeiro bate na perna do jogador do Fluminense, depois bate na mão, que já livra qualquer interferência. Esse outro lance aqui é uma ação de bloqueio
tradicional, né? Isso sim é uma ação que o pessoal gosta de dizer, tá, ou ampliar o corpo. Não, ele faz uma ação de bloqueio, ele não tem como não marcar o pênalti. Aqui o jogador do Fluminense tem o controle da bola, cai, vai perder o controle da bola e coloca o braço, e não é o braço de apoio, pênalti não marcado. Então são inúmeras interpretações pro uns marcam pênalti, outros não marcam, o VAR chama, não macho, não chamam. Aqui tem o lance do pênalti no Grenal, que chegou ao ponto do comentarista de arbitragem do grupo RBS, o seu Diori Vasconcelos, se não me engano, dizer que a bola, ele diz que a bola bate no antebraço, no bíceps, ele usa essa palavra, bíceps, né? Bate no bíceps, tá? Bíceps é manga, manga não é pênalti, tá? É a recomendação da IFAB. Então, além do árbitro ir muito mal, e ele acabou indo para um lado que nada a ver, não tinha nada a ver. Aqui nesse lance Palmeiras e Sport Palmeiras, o árbitro marca uma penalidade muito bem marcada, por sinal, muito bem marcada, né? O VAR chama e a gente cai numa asneira tão grande da comentarista de arbitragem dizer que a bola veio do defensor, a distância é longa e por isso o pênalti não deveria ser marcado. Quer dizer, então, que qualquer lance que venha do defensor eu posso dominar a bola com o braço? Não, não pode. Então tem que ter uma falta de critério, desconhecimento das regras, está trazendo um certo prejuízo em si para o jogo, né? Quando eu falo jogo é para o futebol completo, né? Principalmente no Campeonato Brasileiro. Então, o que é para um não serve para outro. Então, é, e ela diz assim: o que chama a atenção é que a bola veio do defensor, não tem nada a ver, mas absolutamente nada a ver, nada a ver. Então, muito mal, né? E olha a distância que tá a bola porque a bola veio do próprio companheiro, mas olha a distância que tá, ali não tem condições nenhuma, né? Então, nesse sentido, precisa. E a gente tem N exemplos, eu vou citar um outro aqui, o pênalti Flamengo e Grêmio no Maracanã, primeiro turno desse Brasileirão ainda de 2020, está acabando em 2021. Um chute do Gabigol de fora da área, a bola bate na mão do Kahneman, um pênalti muito bem marcado, embora a distância, aliás, a distância é longa, embora a velocidade do chute tenha sido um canudo, a bola bate no braço do Kahneman, pênalti, não tem discussão nenhuma. Né? Então falta um pouco de saber interpretar o que são essas recomendações da FIFA, né? Da IFAB, não é da FIFA, é da IFAB, da International Board, que é responsável por normatizar o futebol, colocar as regras cara, e a gente precisa evoluir muito. A arbitragem tem que se profissionalizar o mais urgente possível, o mais rápido possível. Não tem condições desse nível de arbitragem brasileiro do jeito que está, né? Nem eles entendem, nem os tais estudiosos que hoje viraram comentaristas são os mesmos que erraram diversas vezes dentro do campo e hoje eles são comentaristas de arbitragem, ou seja, nem eles conhecem a regra. Né? Falta um pouquinho de sentar hoje quem comanda lá a arbitragem no Brasil é o Gaciba tem que botar ordem nisso aí. Se ele não tem condições de botar ordem, que dê lugar para outro, né? Porque do jeito que tá uma vergonha. E não digo prejuízo para A, B, não é prejuízo para todo mundo, né? Os que estão sendo beneficiados hoje, pode ter certeza que ali na frente vão ser prejudicados e vai ter choradeira. Então tem que melhorar a arbitragem para o jogo, para o futebol se tornar mais atrativo. O futebol é um negócio hoje que envolve milhões e milhões e milhões de dólares e reais e euros e o raio que o parta. Não pode ser prejudicado o futebol pelo nível baixíssimo da arbitragem. A qualidade dos árbitros brasileiros hoje, infelizmente, beira o ridículo. Infelizmente, beira o ridículo. Né? Então tem que se profissionalizar o quanto antes. Entendo, compreendo que os árbitros lá daqui a pouco tem que manter um trabalho paralelo, que não conseguem daqui a pouco a parte física, manter a parte físico-técnica, que é importantíssima, né? Técnica, a gente tem que estar tecnicamente bem no nível de arbitragem, e hoje o que a gente vê são erros grosseiros, erros grosseiros. E ainda mais quando tu tem um vídeo-árbitro à tua disposição, e o vídeo-árbitro muito mal utilizado no Brasil, né? Ele interfere quando não precisa e ele cala quando é necessário intervir. Então existe aí um hiato muito grande entre o que é o certo e o que é o errado. Não,
Tem que ser um hiato pequeno, isso é certo, isso é errado e acabou. Ah, não, isso pode ser certo. Cada um analisa do jeito que quer. Não tem uma padronização e falta de critério é a coisa mais grave hoje na arbitragem brasileira. Grande abraço a todos. Lorival Opina, direto de Covilhã, em Portugal. Até lá, pessoal.